Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando, então se alguém entrar daqui uns 2, 3 minutos, peço desculpas, mas fica aqui meu muito boa noite pra todos vocês. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversava assim, né? Não fazia a nossa live. Hoje a gente está tentando uma plataforma um pouco diferente. Vocês devem ver que a tela está dividida, a gente colocou alguns slides para tentar deixar um pouco mais didático, para as pessoas conseguirem visualizar um pouco, para ficar menos teórico, ficar um pouco mais prático. E eu vou querer e vou pedir para vocês um feedback, uma resposta de vocês para ver se a transmissão, se ela está no tempo adequado, se vocês estão escutando bem a gente, porque o microfone do Face é diferente do microfone que está no Insta. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês avisem, a gente vai corrigir. Perfeito, eu tô tentando conectar aqui pra eu também... Você não pode entrar no Insta, nossa. Não, tô tentando conectar aqui pra ver, e acompanhando também e lendo todas as notícias, informações e dúvidas. Então, gente, depois de uma quarentena muito longa, ainda em quarentena com as crianças, muitas pessoas ainda em quarentena, decidimos agora, acho que depois de um tempo no qual as emoções estão menos afloradas para algumas pessoas, começar o nosso ano com a live pós-quarentena e escolhemos o tema de hoje, mastopexia com cicatriz reduzida, a mastopexia com a cicatriz em L, de forma a homenagear as mulheres que sempre se preocupam com a cicatriz na hora de realizar uma cirurgia. A gente fala que realizar uma cirurgia plástica é uma troca, porque você troca uma sobra de pele, você troca muitas vezes uma memória negativa, uma memória positiva pelo nascimento do filho por uma cicatriz. E o grande medo, a grande preocupação das mulheres é em relação a como essa cicatriz vai se comportar. Isso varia de organismo para organismo. Então, quanto menor for a cicatriz, melhor será para o paciente, melhor será para as mulheres. Esses slides que a gente falou, essa tela dividida, ela só é possível no Instagram. Então o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, se puder migrar para o Instagram, eu acho vai que entender um pouco melhor mais. Que a ideia hoje foi prestigiar os pacientes e tentar de uma forma mais didática transferir esse conhecimento falando da cicatriz. A gente vai estar respondendo algumas perguntas, mas acho que o Adel vai começar falando das imagens aqui. Então, eu acho que a gente vai conversando e até as imagens elas vão servir para explicar algumas das perguntas, né, que as pessoas já enviaram para a gente, que eventualmente enviem, né? A questão que a Mari estava comentando até no começo é a seguinte: a ideia de você ter uma cicatriz reduzida, ela só é benéfica se não houver um prejuízo estético. Ou seja, a ideia é você ter o mesmo resultado que você teria, por exemplo, com uma cicatriz em T invertida, lá que em volta da areola é um T invertido, você ter o mesmo resultado estético na mão, lógico, do cirurgião, uma cicatriz em volta da areola para baixo e para o lado, você não ter a vertente medial horizontal da cicatriz no T invertido. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Outra coisa que a Mari falou muito bem é que quando você faz uma cirurgia plástica, existe uma troca no contorno corporal por uma cicatriz, por um risco cirúrgico, por uma recuperação, por um período de convalescença, por algumas limitações. Então essa troca tem que ser vantajosa para o paciente, né? De alguma forma, né? Caso contrário, a cirurgia não deve ser indicada, tá bom? Se a gente for olhar ali embaixo, a gente vai ver, tem um desenho do lado esquerdo da tela. Eu vou tentar fazer assim, ó. Eu tô conectada em outro Insta para mostrar pro pessoal do Face ao mesmo tempo. Perto, lá. Então, deixa eu ver. Vou pedir licença pro pessoal do Insta, vou tentar mostrar então, ali. o que acontece é o seguinte: a gente tem uma cicatriz em volta da areola. A questão da cicatriz em volta da areola... Senta aqui, a questão da cicatriz em volta da areola é quando a areola não está posicionada no local adequado. Ou seja, se a areola está abaixo do ponto onde ela deveria estar, para ela subir a gente precisa obrigatoriamente deixar uma cicatriz em volta da areola. É lógico que existem, em casos leves, algumas manobras, o que chama-se de mastopexia interna. Você pode eventualmente baixar um pouquinho o implante para fazer com que rode a areola para cima, caso a mama tenha um implante bem alto. Então existem outras manobras, mas geralmente se a gente está falando de uma mastopexia, a gente tem um excesso de pele, a gente tem uma areola posicionada abaixo do ponto ideal.
Como ela está abaixo, a gente tem que deixar obrigatoriamente uma cicatriz em volta da areola. E daí existem as opções diversas. A mastopexia com a cicatriz puramente em volta da areola, que é extremamente limitada, né, para poucas pessoas, a queda tem que ser muito pequena, a pele tem que ser muito firme, tem uma série de indicações. Tá? A cicatriz vertical, que a gente não faz, acho que são poucos cirurgiões que fazem hoje, porque acaba tendo um excesso horizontal aqui no pós-operatório, a chance de você ter uma revisão cirúrgica, um retoque é grande. A mastopexia com a cicatriz não tem invertido, que é a mais comumente feita no mundo inteiro. E uma técnica que foi descrita pelo professor Bozola em 1982. Tem outro médico, o Dr. Chiari, de Minas, que acho que em 1992 ele também escreveu o artigo dele, que na verdade o princípio é o mesmo que o professor Bozola desenvolveu, que é você conseguir realizar a mesma mastopexia, mas com uma cicatriz reduzida, uma cicatriz em L. Então a gente tem aqui embaixo, tem um desenho e tem uma foto num pós-operatório imediato. Então você tem a cicatriz em volta da areola, você tem uma vertente vertical aqui da cicatriz e uma vertente horizontal. O tamanho desse L obviamente vai depender do excesso de pele no pré-operatório da paciente. Então, paciente que tem uma sobra de pele muito grande, a gente vai ter um L maior, às vezes a gente já trata essa região lateral do tórax, um excesso de pele pequeno, a gente consegue fazer um L pequeno, tá bom? Então, o princípio é esse, mas eu só vou indicar essa cirurgia se eu, como eu falei já, a gente vai repetir, se a gente tiver certeza que a gente não vai ter prejuízo no resultado estético da mama. E hoje, na nossa prática, eu acredito que 97% dos pacientes, quer dizer, de cada 100 pacientes, 97 vão ter a cicatriz em L. Em 3 pacientes, a gente não acredita que seja vantajoso, e daí é melhor você ter uma cicatriz no T invertido do que você ter o prejuízo do contorno da mama. Perfeito. Bom? Então, primeira informação importante, essa foi uma pergunta bem rebatida e feita por vários pacientes sobre a indicação da cicatriz reduzida. Não é para todos os pacientes, a gente tem a vantagem de ter essa cicatriz em 97% dos pacientes, mas ainda assim há uns casos no qual essa cicatriz reduzida não é possível. Por isso a importância da avaliação individual. Mesmo agora, nessa quarentena, com as consultas online, a gente sempre fala de que a consulta física e presencial com o cirurgião, ela jamais vai ser indispensável. Ela é indispensável. Já teve caso de paciente que teve a indicação de um mero implante mamário na teleconsulta, chegou na consulta presencial e foi alterada a indicação, porque pessoalmente e o desejo da paciente era ter um colo mais marcado. Então isso acontece. A ideia é vir até aqui e esclarecer as dúvidas que vocês vão passando pra gente. É porque é tudo dinâmico, né? Você olha uma foto, é uma coisa que você vê a pessoa pessoalmente, você vê movimentando, você vê a consistência do tecido, você vê a quantidade de tecido, quer dizer, muda bastante. E principalmente a expectativa do Perfeito. É a conversa, né? Conhecer o paciente. Então a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Quem tiver mais perguntas, seja no Instagram. Novamente a gente reforça que esse aparecimento de imagens vai estar sendo mostrado apenas no Instagram, não no Facebook. A gente pede desculpa aí no Facebook, não se atualizou nessa dinâmica que foi trazida nessa quarentena também por um colega do Odel, Dr. Alexandre Peruso. Gratidão, eu acho que tudo é uma troca de conhecimento, né? O Alexandre Peruso é um cirurgião plástico, um colega nosso, mas ele é muito à frente nessa parte tecnológica, nessa parte de aplicativos, nessa parte de mídia social. É uma pessoa super acessível. Ele tem todo um programa de treinamento que acelera DR de doutor. Se você pesquisar lá no Google, você vai achar. Vou falar de novo que eu não tenho conflito de interesse, realmente. Eu tenho uma gratidão muito grande. Ontem era 11 e pouco da noite, eu estava ligando para ele me orientar como é que eu ia conseguir fazer essa reprodução. Então fica aqui ao vivo. Muito obrigado pro Dr. Peruso. E é importante saber que a gente está sempre... E você vê que somos colegas, né? A gente tá junto e a ideia realmente é o que a gente puder, lógico, passar para os colegas, a gente quer passar e do mesmo modo receber deles. E assim, toda a cirurgia plástica e principalmente as pessoas, todos os pacientes vão acabar se beneficiando. Tá Perfeito. Bom? Então, saindo um pouquinho do slide, as pessoas perguntam muito da cirurgia do implante mamário na prótese. A nossa preferência é colocar, se você olhasse de lado, cortasse e olhasse de lado, entendeu? O que você ia ver aqui? O tórax, as costelas, para aqui para dentro tá o pulmão, os órgãos da cavidade torácica.
o implante mamário, o músculo peitoral cobrindo e o tecido mamário, o parênquima mamário nessa região. Então, quando você faz uma cirurgia de mastopexia de aumento com implante mamário, se você olhasse de lado, é essa situação que a gente espera, pelo menos, encontrar. Gente, vou aproveitar o gancho. Quem tá no Insta vai conseguir ver a imagem. Quem não tá, Andressa, você poderia posicionar o telefone ali pro pessoal do Insta só para ver a imagem? É legal olhar ali, só de uma forma mais didática. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por cirurgia e por ser mulher a gente consegue explicar de uma maneira diferente. Onde está o branquinho é o implante. Adel, me corrija se eu estiver errado. O implante mamário. Tem a gordura e tem toda ali a irrigação, os vasos, as glândulas. Cada mama é única, né? A constituição da mama é glândula, tecido mamário e gordura. Então, por que resultados nem sempre idênticos podem ser reproduzidos em pacientes diferentes? Porque cada paciente é única, cada corpo é único, cada pessoa responde de um jeito. É isso? Não, a força muscular é diferente, a espessura do músculo, a quantidade de gordura e glândula é diferente. O envelope cutâneo também é importante, a pele mais firme, a pele mais fraca. Então tudo isso vai influenciar, obviamente, no resultado pós-operatório. Perfeito. Você quer continuar ali ou vou para as perguntas? Não, vai indo para as perguntas, a gente vai continuando, porque muitas das perguntas a gente quer tentar responder usando os slides, né? Tá. Então, a pergunta é, o que é cicatriz em L? Como ela é feita? Acho que no primeiro slide deu para perceber, né? Como que é a cicatriz em L? A gente vai ver de novo isso. Vai apresentar de volta, mas é basicamente como que é. Então, vamos lá. Como a gente falou, aqui são mamas... Vou deixar bem claro o negócio, aqui não é pré e pós-operatório, tá bom? Eu tenho alguns casos de pré-operatório, são pacientes que a gente operou, que a gente fez uma mastopexia em L. Eu tenho outros casos de pós-operatório. Não são as mesmas pessoas, mesmo porque isso é vedado pelo Código de Ética Médica, tudo. A gente já sabe que o negócio de pré e pós a gente não pode postar. Então, tem alguns casos de pré só para mostrar que diferentes mamas podem ser submetidas a esse tipo de cicatriz. E se a gente for olhar no pós-operatório, que a gente tem isso, uma cicatriz em volta da areola, obviamente as areolas estão cobertas, né? A cicatriz vertical e uma parte para o lado L. Essa cicatriz já tem 1 ano e meio, essa cicatriz é uma cicatriz um pouco mais recente, ela está mais vermelhinha, e até o bom dela estar vermelha, porque não adianta eu pegar todas as cicatrizes aqui com 2, 3 anos de cirurgia que a pessoa não enxerga. A ideia é exatamente que seja didático, então as pessoas precisam enxergar e no começo a cicatriz fica bem vermelha. Então é essa a ideia, você tem uma cicatriz vertical, uma cicatriz horizontal só para o lado. A diferença, até tem uma pessoa que perguntou ali a diferença do L para o T. Qual seria a diferença do T? Você teria essa cicatriz e teria uma horizontal que viria aqui para o meio algumas vezes mais para o meio, algumas vezes menos para o meio. Do mesmo modo que o L algumas vezes vai mais para o lado, algumas vezes vem menos para o lado. Então esse slide eu acho que mostra bem a posição e como é a cicatriz em L. Perfeito. A pergunta anterior era quando é recomendado a cicatriz em L? Então acho que pelo slide anterior deu para ver diferentes pessoas, diferentes indicações, a mesma indicação, mas isso não significa que para todas as pacientes é aplicada a cicatriz em L. Tem algumas limitações minhas pessoais para fazer o L. Por exemplo, se eu tiver aqui a areola e o mamilo, o bico do teu peito, tá? Se ele tiver 8 centímetros abaixo do ponto que eu quero deixar ele, para mim já é uma limitação bem grande, então me dificulta muito de fazer a mastopexia em L. Então, a posição final calculada na mama vai ser aqui. Se ele tiver 8 centímetros para baixo, se a queda da mama for muito grande, se tiver 12, 13 centímetros abaixo do ponto onde eu quero levar, isso já me limita para fazer o L. Então, essa é a primeira e grande limitação que a gente encontra para esse tipo de paciente. Outro tipo de paciente, às vezes tem pessoas que têm muito volume aqui na região do meio da mama. A mama é quase que quadrada e tem mais volume às vezes no meio do que do lado. Não é uma forma comum de mama, mas pode acontecer. E essa situação também dificultaria a cicatriz em L. E aqui a gente pode ver que tem mamas aqui, ó, mais lateralizada, mais medializada, queda maior, queda menor, mas em todas elas a gente consegue, ou pelo menos conseguiu nessas pacientes fazer a mastopexia em L. Perfeito. Quem já fez a mastopexia em T, tem como realizar uma nova mastopexia e fazer a técnica em L? Sim. Se ela entrar naquelas indicações que a gente falou, naquele 97% dos pacientes que a gente faz, tem sim. A questão principal é a seguinte, se a pessoa já tem uma cicatriz em volta da areola,
tem a vertical e tem uma cicatriz em T que vem até aqui, essa cicatriz que ela já tem, ela vai continuar. Eu não vou mexer nessa cicatriz, eu vou mantê-la. Às vezes ela já está mais antiga, mais clarinha, mais branquinha. Não tem como desaparecer essa cicatriz que já existe e converter o T num L. Isso não tem como fazer. Mas dá sim para fazer. A nova cicatriz vai ser em L, isso é super comum, cirurgias secundárias, né? A gente acaba fazendo em L. Eu vi que as pacientes comparam muito a utilização de um implante grande com a possibilidade da cicatriz reduzida. Tanto que teve uma pergunta da Juliana. É possível, mesmo com masto e prótese de 400, fazer uma cicatriz reduzida? Vamos lá, são situações distintas, tá bom? A mastopexia pode ser com ou sem implante. E normalmente a gente faz a cicatriz em L da mesma forma. Essa é a primeira coisa. O implante pode ser grande ou pode ser pequeno. E da mesma forma a gente utiliza a cicatriz em L. Então a questão do tamanho do implante e se vai usar o implante ou não nas nossas mãos não modifica a indicação. Perfeito, então tem como fazer uma redução de mamária sem uso do implante também utilizando a técnica em L. Então quem deseja, a outra pergunta de uma outra paciente, então se você deseja fazer uma redução mamária, né, independente do uso do implante, pode fazer a técnica. Como fica em relação às estrias? Isso lembrou de uma pergunta de uma paciente que fez ontem pelo Instagram. Ela perguntou se as estrias que ela que ela tinha na mama, se poderiam ser retiradas com a técnica da cicatriz em L. Aí eu volto para a pergunta. Então vamos voltar para essa paciente, por exemplo. A hora que você vai planejar, esse complexo areolo papilar aqui, a areola com o bico do peito, ele vai estar, sei lá, mais ou menos aqui. Então uma boa parte dessa pele aqui vai sair. Se as estrias estiverem nessa pele que vai ser ressecada, elas vão sair. Se elas não estiverem nessa região, elas não vão sair. Então você tem estrias aqui no meio. O único jeito de você retirar é você colocar uma cicatriz no lugar. Então elas não vão sair. Tem estrias aqui em cima, elas não vão sair. Mas as estrias que estão na área de ressecção de pele, isso a gente tem uma ideia no pré-operatório, essas estrias sim, elas vão sair. Perfeito. Então, como fica em relação às estrias, peito e amamentação? Então, as estrias, recapitulando, só saem as estrias que estão na área de ressecção de pele. Então, se as estrias forem mais para cá, excesso de pele, estria também é uma cicatriz, só sai com uma outra cicatriz, né? Claro que existem hoje tratamentos modernos, camuflagem de cicatriz, mas não é o caso do que a gente está abordando hoje, né? Não. E até existe uma taxa, a gente faz a mastopexia em L, existe uma taxa, no nosso caso, de 1%, quer dizer, a cada 100 pacientes que a gente faz o L, uma pode ter que converter no pós-operatório em T. Porque é um caso, e nesse caso normalmente a gente já sabe no pré-operatório que a indicação, a gente está indo um pouco além, que existe essa possibilidade. Por sorte, na maioria das vezes a gente não converte, mas às vezes, excepcionalmente, sobra aquela pele e daí a gente estuda se o formato corporal, né, o contorno da mama, vai ser vantajoso trocar por uma cicatriz aqui no meio. Inclusive, teve uma paciente que a gente recente nossa, que ela tinha estrias muito grandes nessa região e foi de comum acordo que a cicatriz seria melhor do que as estrias. Então a gente tirou estrias largas e converteu o L, a mama estava linda, tudo, mas tinha umas estrias aqui que faziam até dobras que a gente converteu uma cicatriz em T por conta das estrias. Perfeito. Então, sempre cuidando com a indicação, com o desejo da paciente, o que é melhor. Cada caso é um caso. Técnicas existem, técnicas modernas existem, mas o tratamento a ser oferecido e proporcionado ao paciente sempre é considerado com o que tem de técnica disponível e com o desejo do paciente. Tá bom? Gente, amamentação, isso é bem importante. A gente falou um pouquinho antes que a mama é formada por glândula, por tecido e por gordura. Quando a gente faz uma masto, tem uma retirada de pele, de gordura, mexe na glândula de tecido. Como fica a amamentação? Isso é muito importante, porque às vezes tem pacientes que desejam fazer redução mamária e que ainda não tiveram sua prole definida. Em compensação, tem outras que querem, né, fazer a cirurgia e de repente querem mais pra frente ter outro filho. Como que fica essa situação? É bem importante falar sobre isso, né? É bem importante. Então, a glândula e a gordura na mama estão misturadas, então eu não consegue separar uma da outra. Então, eu quero retirar só a gordura da mama, isso não é possível, tá? Então, quando você resseca em bloco. Existem técnicas que preservam mais glândulas e técnicas que preservam menos glândulas, mas de qualquer jeito, em qualquer mastopexia, você começa a falar nos 25 a 30%
a menos de chance de conseguir amamentar. Então, a pessoa que deseja amamentar no futuro tem que ter isso em consideração e saber que isso é um risco e aceitar ou não esse risco de uma possibilidade de não conseguir amamentar. Às vezes não na quantidade que quer, ou às vezes em nenhuma quantidade. Novamente as trocas, né, mulheres? A gente troca, às vezes, uma barriga um pouco mais flácida por uma cicatriz de abdominoplastia, troca uma mama que tem um caimento por uma cicatriz de mastopexia e a possibilidade de não amamentar. Eu acho que o mais importante é ter consciência da escolha, né? E lembrar que a mama, antes de ter uma posição estética, ela é um órgão que tem a função de primeiro, manter a relação materno-fetal, né, aquele contato da mãe com o bebê, e segundo, de nutrir o bebê não só com caloria, mas principalmente com uma boa parte de anticorpos e melhorando a imunidade do bebê. Então tem que ter muito em consideração essa questão da amamentação na hora da mastopexia. A gente viu que parece que os comentários do Insta estão desativados. Eu não sei porquê. Essa nova tecnologia que a gente usou no Insta, peço desculpa pra quem tá no Face. Quem tiver Insta no Face, quem tiver Face e Insta, que vá pro Insta, porque a gente tá tentando uma maneira mais didática de explicar, usando essa nova tecnologia. Mas não descobrimos como que comenta. Os Peruso depois nos ajuda. Como é que comenta usando essa tecnologia. Peço desculpa, então, quem quiser enviar direct, a gente continua respondendo mais à noite. Eu gravo novos vídeos amanhã, né? Nossa, sem dúvida nenhuma, a gente vai responder todas as pessoas depois. Colo marcado. É possível um colo bem marcado, com uma cicatriz reduzida? Como a gente acabou de comentar, né? São coisas independentes, tá bom? A gente não vai deixar de ter um prejuízo estético em função de uma cicatriz reduzida. Essa, pelo menos, é a nossa filosofia. Lógico, o paciente poderia eventualmente pedir, mas nas nossas mãos, o resultado em L ou em T, inclusive eu tenho muito mais facilidade de fazer em L do que não ter invertido hoje. Realmente tem invertido para mim. Sabe quando você tem que parar às vezes e dar uma pensada, o L já vai realmente naturalmente. Então a gente não acredita que tenha perda de colo ou de resultado por causa do L. Essa é uma situação. Segunda situação, a questão do colo, já vamos aproveitar essa foto aqui de baixo. Nós temos uma base de uma mama aqui, certo? Então, para esse tamanho de mama, esse sulco aqui é fixo. Então, se eu coloco um implante menor nessa paciente, obviamente esse implante vai vir aqui de baixo e ele vai ocupar um espaço menor, a pessoa vai ter menos colo, né? Se eu coloco um implante maior, eu acabo conseguindo mais colo. Isso daí não tem muito como a gente fugir. Depois, existe a questão de na frente ou atrás do músculo. A nossa preferência é fazer uma situação que chama-se dual plane, na qual, se a gente voltar aqui, ó, isso que eu gostei disso daqui, ó. Olha aqui, ó, aqui dá para ver se olhar de lado. 3/4 do implante mamário vão estar protegidos pelo músculo peitoral. Esse músculo está cobrindo toda essa parte do implante aqui. Então ele está segurando esse implante para ele não cair. Então isso alivia o peso e no pós-operatório, especialmente a médio e longo prazo, você acaba mantendo o resultado. Mas se você quer, a pessoa quer uma transição muito drástica, assim, aquela prótese extremamente marcada, quando você vê a pele e vê que já começou a prótese, aí você teria que colocar o implante na situação retroglandular, ou seja, na frente do músculo. E aí é uma questão de cada paciente, de cada indicação. Então, a paciente que quer que a gente faça isso, agora a paciente, ela procurou a gente e quer que a gente coloque, mas a mama dela é muito glandular e eu deixei bem claro. Eu falei, eu particularmente prefiro não fazer a cirurgia, porque eu não vou ter o resultado que você quer. Você vai fazer uma cirurgia em 6 meses, a tua mama vai estar pitosada, vai começar a ter uma queda. E nessas situações eu me reservo o direito de não promover a cirurgia para o paciente, que eu acho que ela não vai ter um benefício que justifique a cicatriz, seja em L, seja em T, seja qualquer cicatriz que for. Perfeito. Se necessário uma segunda cirurgia, é possível corte em L, se a primeira foi em T, ele falou sobre isso, lembrando que o T vai continuar, pode revisar se a cicatriz ou não, mas a nova cicatriz pode ser em L, isso já aconteceu anteriormente. Pergunta da Mariana, a cicatriz em L é possível em todos os níveis de pitose mamária? Ele respondeu que não, ele faz o cálculo lá de quantos centímetros de queda, né? Na maioria das vezes sim, né? Mas é importante a avaliação, 3% das né? pacientes a gente não consegue fazer essa técnica em L. Mas para elas que estão em casa ansiosas, como é que elas sabem? É que sabe, você monta a tua mama, monta em pé, você vai ver até onde que vem o colo da tua mama, lá em cima. Obviamente, se você tem... Empresta o implante aqui para mim, por favor. Então, você montou a tua mama lá em cima.
O bico do peito tem que ficar aqui no meio, certo? Então você calcula onde que está essa posição, no meio. E daí você vê a distância para a tua areola atual. Se a tua distância for acima de 8, 9 centímetros, existe uma possibilidade da gente não conseguir fazer a mastopexia em L. Mas tem que lembrar que você tem que montar a mama baseada no teu sulco inframamário. Não adianta você pegar, montar a tua mama e puxar ela lá para cima. Entendeu? Sendo que o sulco inframamário, a parte de baixo da mama está aqui. Então você monta ela no lugar. E daí você calcula a distância de onde você imagina que seja o bico, a areola, até a posição atual. E com base nisso, mas obviamente isso só dá para ser visto pessoalmente. A gente descobre se dá para fazer ou não. Gente, sulco inframamário, então, é a base da mama. É onde quando a gente coloca um sutiã, a gente verifica ali onde o arquinho, o ferrinho acaba, né? E ali na imagem, para quem está é onde é o corte horizontal do L. Você tem um L, você tem uma vertical, você tem uma horizontal. Aquilo ali é o sulco inframamário, a divisão entre a mama e o tórax. Tá, o paciente falou, para quem já tem prótese e gostaria de trocar, é possível? As indicações, né? Na que troca tem que ser do revistas, implante, né? primeiro, se a mama estiver bonita, o implante estiver inteiro, não tem por que trocar. Tá? Se houver uma queda na mama, sim, é possível, desde que ela siga esses critérios que a gente tem falado, a gente tem repetido fazer em L. Ou às vezes não existe queda na mama, a paciente simplesmente quer trocar o implante, você troca e usa a cicatriz pequena, né? Seja lá embaixo, seja na areola, seja na axila, a cicatriz que a paciente já tem da colocação prévia do implante. Perfeito. Tem algumas perguntas que estão um pouco repetidas, eu vou perguntar novamente para deixar bem claro, mas qualquer dúvidas que não tiverem sido respondidas, podem enviar no Insta da Desativados comentários, daí podem me mandar via direct, mensagem. Perdi muito peso, amamentei e meus seios estão flácidos, posso ter a cicatriz em L? Qual a outra indicação, né? É para poder ter a cicatriz em L, mas isso tem que ser examinado pessoalmente e dependendo principalmente do grau de queda, a gente vai repetir bastante isso, a posição da areola atual em relação à posição que a gente quer deixar no pós-operatório. O paciente perguntou da masto sem uso do implante se pode cicatriz em L. Também é possível, o uso do implante não condiciona a realização da cicatriz em L, tá? Não limita. Como que é a recuperação dessa cirurgia? Então, cirurgia da mastopexia com ou sem implante, tá bom? A recuperação é muito próxima. A cirurgia dura 1h30 mais ou menos. A alta médica geralmente, se não tiver nenhuma cirurgia associada, obviamente ocorre no mesmo dia. No pós-operatório existe uma limitação dos membros superiores, quer dizer, braço junto do corpo. A pessoa pode lavar o rosto, pode escovar os dentes, pode se alimentar, pode tomar seu banho, fazer higiene pessoal, sem problema nenhum já no primeiro dia de pós-operatório. Normalmente o banho no dia seguinte. Uma semana mais ou menos levantar o braço com o cotovelo junto ao corpo, 20 dias abrir os braços, dirigir, trabalhar administrativamente, cozinhar, cuidar da casa, coisas corriqueiras simples do dia a dia. 2 meses, musculação, esforço físico, academia, esportes, especialmente que envolvam o membro superior ou exposição solar, tá bom? Exercício do membro inferior, desde que não use os membros superiores, não fazer agachamento, né? Mas exercício do membro inferior pode ser feito com 15 a 20 dias, já a gente libera, obviamente, numa intensidade moderada. Namorar com 30 dias, uso de meias compressivas com 30 dias, uso do sutiã por 2 meses. 2 meses, dormir de lado 2 meses também, isso é bem importante. Perfeito. A pergunta, ou de bruços, né? Então tá, gente, a gente fala muito também sobre alimentação. Por isso a importância de não fumar, a importância de não comer açúcar em excesso. Açúcar é um inimigo da cicatrização. Então, assim, saber que quando você opta por fazer uma cirurgia, é uma parceria, né? Entre paciente e cirurgião, né? Não, a cirurgia é muito mais complexa, né? A gente está falando especificamente da parte da cicatriz, né? Tem todo o lado que o paciente tem que colaborar, tem todo o lado do cirurgião. A gente pegar a mesma pessoa, uma cicatriz em L, uma cicatriz em T, a evolução é praticamente a mesma. Só lembrar que, como a Mari está falando, tem o pré, tem o pós, tem os cuidados, limitações, não pode fumar. Perfeito. Tem um monte de... A cirurgia é muito mais do que isso, né? Tem uma paciente que perguntou aonde nós atendemos. Atualmente, somente em Curitiba nós atendemos, né? Tem a clínica própria. Eu tenho orgulho de falar que eu administro a clínica Doutora Del, com uma equipe maravilhosa. Nada seria possível se eu não tivesse a nossa equipe. Uma equipe muito unida, com várias pessoas com bastante experiência, com 10 anos de casa, 8 anos de casa, 12 anos de casa, 14 anos de casa, e isso é muito legal. Torna o nosso serviço mais seguro e muito alegre e feliz para nós, né, que trabalhamos com eles. Dá um orgulho muito, muito grande, né?
A gente tem uma equipe realmente maravilhosa, a gente conhece as famílias, ver os filhos crescendo, e isso realmente, poder trabalhar no local próprio é uma benção para a gente. Perfeito. Gente, uma paciente relatou que ela tem problema de prolactina. Perguntou se pode fazer a plástica. Então acho que é legal falar um pouco sobre o que é prolactina e se ela poderia estar realizando a cirurgia ou não. Esse é um caso muito específico, né? A gente vai ter que obviamente trabalhar junto com o endocrinologista, né? A prolactina é um hormônio que estimula a produção de leite e a gente não pode mexer numa mama se ela tiver, não deve pelo menos mexer na mama se ela estiver produzindo leite. Existem opções, medicamentos para diminuir isso, mas qualquer doença, a hiperprolactinemia, né? Prolactina alta, a hipertensão, a diabetes, a artrite, qualquer doença ela tem que estar compensada. E a gente só realmente opera esses pacientes caso o médico que acompanha, no caso dessa paciente endocrinologista, tiver realmente dado o aval por escrito e eventualmente alguma orientação, porque eu vejo a paciente num período curto e às vezes é um médico que segue o paciente faz anos. Então, perfeito. essa parceria entre os médicos de diferentes especialidades também é fundamental. Então, é possível desde que tenha um acompanhamento para um endocrinologista e que esse endocrinologista esteja orientando, envie uma carta para que o trabalho seja feito uma parceria e objetivando a melhor segurança à paciente para que não tenha produção de leite no pós-operatório. Sabendo que leite é altamente infectante, né? Então, por isso, não é indicado. O leite aumenta, enche a mama, né? Então... Na verdade, teve vários casos de galactorreia, galactocele, quer dizer, leite acumulado em volta do implante e não é o ideal, obviamente. A gente tem uma paciente que drenou 700 ml de leite, não pode, ela era de outra cidade, ela voltou com a mama gigante. Mas, por incrível que pareça, normalmente ele não infecta. Ele não infecta, mas é um fator a mais de risco para a infecção e para a contratura da cápsula do implante, então a gente realmente tem que tratar antes isso daí. A gente inclusive dosa, né? Prolactina, um dos exames pré-operatórios é a dosagem da prolactina. Com certeza. Então vamos lá. Tem uma paciente que perguntou, Regiane, ela quer retirar a prótese, quer retirar o implante, não quer colocar de novo. Explante. A cirurgia do explante a gente pode fazer com a mastopexia em L, não tem problema nenhum, mas isto é muito de cada caso, porque a hora que você tira o implante, às vezes você perde praticamente todo o volume da mama. Tem mamas que são a pele, um pouquinho de tecido mamário e tem o implante. A hora que você tira, você não tem volume suficiente para montar essa mama. Então, esses casos realmente são muito particulares, eles dependem da análise do cirurgião e da expectativa e do desejo da paciente. Eu quero tirar o meu implante, eu não, só tirar 46. Quer dizer, é muito difícil, a paciente tem que ter muito tecido para fazer isso. Então, se tudo isso conseguir ser alinhado, a gente pode fazer a mastopexia em L e a retirada, e o explante, né? A retirada do implante mamário. A retirada do implante envolve uma reconstrução mamária, uma ressustentação da mama, uma mastopexia, com o que tiver de tecido mamário. Tem que ter volume para montar a mama, basicamente isso. A sacola do mercado, que se não tiver cheia dentro, ela fica murcha, é mais ou menos isso. Tá, mais uma paciente perguntou, tenho cicatrizes que ficaram escuras. Se eu fizer uma masto, vou ter o mesmo problema? A técnica mantém a acessibilidade? São duas perguntas. Teve uma cirurgia prévia, cicatriz ficou ruim. Vai fazer uma nova cirurgia. Cicatriz novamente ficará ruim? É uma possibilidade. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Cicatrização é muito individual. Uma cicatriz boa não garante outra cicatriz boa. Essa é a primeira condição. Do mesmo modo, uma cicatriz ruim não garante uma outra cicatriz ruim. Mesmo porque pode ser em área, tem uma cicatriz ruim aqui no braço, né, que eu sofri um acidente. Então, realmente, um acidente no braço vai sempre, provavelmente, vai deixar, quer dizer, a possibilidade é maior de deixar uma cicatriz ruim. Né? Eu fiz 8 cirurgias, eu tenho 8 queloides. Eu vou ter um outro queloide? Provavelmente vai ter um outro queloide. Então, isso tem que ser também avaliado pessoalmente. E quanto à sensibilidade da areola, temporariamente existe uma perda que em 3 a 18 meses até ela retorna normalmente. É muito difícil, é muito raro, mas pode ocorrer a perda total e definitiva da sensibilidade da areola. Isso independe de ser em L ou em T. Realmente eu não consigo lembrar se tem alguma paciente que ficou com perda total. Agora na cabeça eu não me lembro, né? Talvez tenha. Desculpe não
Estou dizendo nem que sim, nem que não, mas realmente é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, perda da sensibilidade nos mamilos é uma coisa que não acontece com muita frequência. Não, muito raro, é muito raro. Independente se é na colocação só de um mero implante ou se é de uma cirurgia de mastopexia. É muito raro. Lógico, tem técnicas que você já previamente sabe que vai perder a sensibilidade. Você tira a areola e faz um enxerto. A gente nunca fez isso, mas a técnica descrita para mamas muito volumosas e que eventualmente pode ser realizada. Perfeito. O paciente quer saber como é que fica a consistência da mama quando ela for submetida a uma cirurgia de mastopexia com a cicatriz em L, e ela fala que o desejo dela é que ela tenha relação e o marido consiga pegar em algo mais firme. É possível essa substituição de tecido mamário por essa ideia de mama mais firme? Vamos lá. A consistência da mama numa mastopexia simples sem implante é praticamente a mesma da consistência da mama que a pessoa já possui, entendeu? Se eu pegar uma porta de madeira, serrar e fizer uma cadeira de madeira, é a mesma madeira que está na cadeira. Então, se eu pegar uma mama que está tosada, está caída e eu levantar, o tecido é exatamente o mesmo. O que existe, às vezes, você retirando uma grande quantidade de tecido mamário, colocando um implante volumoso para compensar essa retirada, daí você vai palpar muito mais o implante do que a mama, e daí, nesses casos, você vai ter uma consistência mais firme. Perfeito. Lembrando que o implante é um corpo estranho, que ele pode ser rejeitado e que eventualmente se você retirou o tecido mamário e você deseja retirar o implante, você não vai ter volume para montar uma mama Para novamente. fazer uma reconstrução. Perfeito. Agora tem um caso de duas pacientes que elas relatam que elas fizeram a cirurgia de masto previamente. Uma delas falou que ela fez a cirurgia e a mama cedeu. Se ela pode trocar só o tamanho do implante, isso vai corrigir a queda da mama, ou se ela tem que se submeter a uma nova masto. Primeiro caso. Segundo caso, a paciente fala que ela fez e que parece que ela tá com duas mamas agora. A prótese mais em cima e que parece que ela sente a mama mais para baixo. O que seria isso e como corrigir? Vamos lá. Eu estou só ouvindo o relato, mas a primeira situação, se a mama cedeu, provavelmente o implante deve estar na frente do músculo peitoral, ele pesou e puxou a mama para baixo, ela caiu inteira. Se você aumentar o volume, você vai levantar essa mama, só que você vai aumentar o problema, porque a mama já não aguentou um implante menor, se colocar um implante maior, o peso vai ser muito maior, vai levantar num primeiro momento, e obviamente a tendência é cair, inclusive mais rapidamente no segundo momento. Então eu indicaria uma mastopexia, uma nova mastopexia com a colocação do implante num plano submuscular, para o músculo sustentar esse implante, uma vez que está, aparentemente nesse caso, está se mostrando que o tecido mamário dela não é suficiente para segurar, como na maioria das vezes não é. Tá? E se por um acaso ela falar que, de repente, né, não sei, é o caso, Fernanda, talvez, que a prótese dela foi colocada atrás do músculo. É possível de ser colocado atrás do músculo? Esse é bem o segundo caso, que o implante está lá em cima e ocorreu o waterfall, a mama em cascata, ou seja, o implante está lá em cima e a mama... Me presta 2 implantes ali, por favor. Então aqui vai dar para ver bem. Então a gente tem um implante aqui em cima, a glândula está na frente e essa glândula cai e o implante permanece sustentado pelo músculo peitoral. Então acontece isso daqui. Eu estou perdido aqui. Então você acaba tendo o descenso do parênquima mamário e o implante permanece lá em cima. Isso é uma mama em cascata, algo que pode ocorrer na técnica submuscular e que, do modo que a gente faz, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente tem feito mais, acho que 250 casos, a gente desenvolveu uma maneira de prevenir essa mama em cascata, essa queda da mama. Não vou dizer que não vai acontecer, mas é muito difícil com a nossa técnica. Perfeito. Última pergunta, gente. Peço desculpa se não deu para ser respondido todas as perguntas, mas a gente continua à disposição daí no direct, inbox, ou de repente a gente grava vídeo. Complicações. Cirurgia tem complicações? Não, é isenta de complicações? Tem, isso não existe. Né? A mulher tem que saber. Vamos lá, toda cirurgia vai envolver riscos e complicações, tá bom? Essa é a primeira coisa, e todo cirurgião que sentar na tua frente, ele vai ter que te orientar dessa situação. Não existe procedimento cirúrgico sem risco e sem complicação. Essa é a primeira questão. Obviamente a cirurgia está muito mais moderna, né? Os anestésicos são mais modernos, o controle dos dados vitais do paciente são mais modernos, o controle de dor no pós-operatório é mais moderno, as orientações para os pacientes estão mais esclarecidos em geral da necessidade de participarem do pós-operatório. Não levanta o braço, não durma de lado, o paciente dorme de lado. Quer dizer, isso aumenta o risco de complicações. Então as complicações graves, elas nunca vão deixar de existir.
mas a taxa é muito baixa. Infecção, trombose, sangramento, arritmia, alergia, complicações mais graves. São difíceis de ocorrer, mas elas podem ocorrer. Complicações menores são as complicações que a gente tem encontrado no dia a dia. Às vezes a cicatriz ficou um pouco grossa, um pedaço da cicatriz ela inteira, o paciente ficou escura a cicatriz, a gente faz uma revisão cirúrgica da cicatriz, o que chamamos retox. Às vezes a areola fica um pouquinho diferente da outra, às vezes o sulco inflamatório tem alguma diferença, ou a prótese está embaixo do músculo, o músculo um lado é mais forte do que o outro, ele joga um pouco o implante para cima, então às vezes tem que ser corrigido, muitas vezes com uma faixa estabilizadora, eventualmente, raramente com uma outra cirurgia para você enfraquecer a musculatura. O implante é um corpo estranho, no caso da utilização de implante, ele tem 0,3% de chance de ser rejeitado, isso na nossa estatística. Ou ele fica duro, ou fica vazando uma secreção pelo corte, ou eventualmente até o corte abre e expõe o implante, eles têm garantia para isso. Então complicações existem diversas, isso é orientado na consulta médica, mas de novo, por sorte a gente tem enfrentado a maioria das vezes complicações menores. E o mais importante é o contato, o estabelecimento de uma relação médico e paciente, na qual a paciente saiba que uma vez que ela escolher um profissional, ela tem que buscar ele como fonte de informação e esclarecimento. A internet existe sim, ela tá aí para esclarecer dúvidas diversas de paciente, mas ela nunca substitui o conhecimento do profissional que te atendeu, né, gente? Então, dá uma curiosidade, dá uma vontade de ir atrás de informação, mas nada como buscar informação em uma fonte segura e numa pessoa que possa te tranquilizar, porque em momentos não só como esse que nós estamos vivendo, mas em todos os momentos da nossa vida, quando a gente encontra essa serenidade dentro do nosso coração, é onde a gente encontra a verdadeira sabedoria, que é saber lidar com as adversidades da vida, buscando sempre momentos de consciência e momentos de paz, né? Ficou difícil de falar agora. Tem que concluir de uma maneira bonita. É verdade. Isso que a Mari falou é um negócio fundamental. O cirurgião e o paciente tem que desenvolver uma parceria, tem que ser uma unidade. E tem que existir uma confiança mútua nessa relação. E isso daí tem que ser inquebrável, porque se você escolheu esse cirurgião para fazer a tua cirurgia, você tem que escolher inclusive pensando que se você tiver algum problema, é com esse cirurgião que você vai procurar a orientação e a resolução desse eventual problema. Às vezes a gente recebe, às vezes pacientes, eu fiz uma cirurgia, quando você fala com o teu cirurgião, ele te operou, ele é capacitado para isso, ele sabe o que ele fez, ele sabe especificamente o teu caso, ele vai saber lidar com isso melhor do que eu, que a distância aqui às vezes estou tendo em conta. Então, a gente sempre fala para os nossos pacientes, o nosso canal de comunicação, obrigado. Ele é totalmente aberto, tem o meu contato, tem o da Mari, tem o da clínica, a gente procura estar sempre orientando os pacientes, né? E realmente a internet ela é sensacional, ela é fantástica, mas volto a dizer, são pessoas que não tiveram contato com o caso e muitas vezes que não são especialistas no assunto, opinando na tua saúde. Então, esse vínculo, realmente, essa relação médico-paciente é algo fundamental, porque as complicações existem. Eu tenho complicações, meus colegas que eu converso têm complicações, o professor Pitanguet tinha complicações, quer dizer, todo cirurgião tem complicações, a maneira como ele lida com as complicações é que vai determinar se a tua opção foi realmente a melhor. Perfeito. Gente, então é isso. A gente finaliza a nossa live aqui com muita alegria e gratidão. Primeira live dessa quarentena, aguentamos firme. Não assistimos muita live, mas foi um momento bem especial, bem legal. Acompanhei o Adel fazendo parte de um grupo, de várias lives que ele assistiu, cursos de outros colegas. Foi um tempo proveitoso, está sendo um tempo proveitoso, mas a gente decidiu vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento que o Adel tem, da prática da cicatriz em L, que ainda não é muito conhecida, muito embora o Adel não foi o criador dessa técnica, mas a gente tem muito orgulho de falar que existe essa possibilidade para os nossos pacientes. Obrigada a todos os pacientes que conheceram já, que tiveram acesso ao nosso serviço, que confiaram o seu corpo no nosso trabalho. Obrigada às pessoas que ainda não conhecem por nos seguir e sabem que a gente está sempre à disposição, sim, para esclarecer dúvidas, para falar. Podemos esclarecer ou até para falar, não conhecemos do assunto, mas de repente podemos buscar algo para melhorar a qualidade de vida de vocês. Esse é o maior objetivo, essa é a nossa missão, né? É a nossa missão. Então, só para terminar,
Por que a gente insiste tanto na questão do L? Se quiser Porque... eu acho que... Pro Facebook a gente vai tentar mostrar. Tentar mostrar lá pro pessoal do Face. Então, a grande vantagem, na nossa opinião, é realmente você... Hoje existem decotes maiores, existem vestidos de festa com aberturas maiores. A gente vê esse tipo de vestimenta. Então, você não ter uma cicatriz nessa região entre as mamas é realmente, na nossa opinião, é algo muito interessante, é muito legal e gera uma satisfação muito grande para os pacientes. E para quem, obviamente, não usa decote, não é a minha finalidade, mas realmente o biquíni na praia, os biquínis tendem a ser menores, né, e com menos volume, às vezes uma cordinha aqui no meio. Então você não tem uma cicatriz nessa região. Lógico, tem cicatrizes que ficam muito bem posicionadas, que ficam muito clarinhas, que praticamente não aparecem, né? Mas eventualmente uma cicatriz inestética nessa região geraria um desconforto para paciente. Então fica obrigado ao professor Bozola, que desenvolveu a técnica. Quero agradecer ao Dr. Alexandre Peruso, do Acelera DR, que nos auxiliou com essa tecnologia nova. Quero me desculpar se realmente a parte dos comentários, a gente se bateu. É a primeira vez que a gente está fazendo algo assim. A ideia realmente foi deixar mais visual e eu acho que ajuda a esclarecer um pouquinho para as pessoas. Né? Agradecer a Mari. Né? Sempre aqui. Agradecer o Rafa, agradecer a Andressa, que estão aqui. A gente tem uma equipe que nos auxilia, né? Estão de máscara, né? Para deixar bem claro. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que tiveram paciência de nos ouvir nesse período. Boa noite, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.